Graça, paz, muita saúde para você, para todo mundo ao seu redor. Eu espero que vocês estejam experimentando momentos proveitosos em casa com a leitura de Eclesiastes. A gente está numa série falando sobre esse livro da Bíblia, né? Kohelet tem a ver exatamente ao nome tanto de Eclesiastes como livro, quanto o nome que o autor coloca para si dentro do livro, né? É uma obra fascinante e pode ser bastante transformadora se nós nos permitirmos ser tocados pelo texto e pelo seu autor. Hoje é o terceiro encontro da nossa jornada com Kohelet no livro de Eclesiastes, em busca literalmente de respirar um pouco melhor. E, em suma, nós já temos dois recados importantes até aqui. O primeiro deles é: tudo passa. Tudo que acontece nesse mundo, quer seja bom ou ruim, é um sopro, é um vapor. Essa é a mensagem cerne do livro. E o segundo ponto que a gente já falou assim também alto é que nós temos eternidade no coração. Essa insatisfação, essa falta do avanço que a gente percebe na humanidade apontam para um desejo insaciável que nós temos pelo eterno. Não só pela eternidade, mas pela própria divindade. E agora, em Eclesiastes 4, Kohelet minimiza a abstração e vai apalpar o concreto. O olhar do autor, nesse quarto capítulo, se volta para a maldade que se pratica debaixo do sol. E ele fica muito alarmado com o que vê. Kohelet olha a face de quem sofre e ele fica espantado. O que choca o sábio é a opressão. Ele inicia a sua fala assim. Eclesiastes capítulo 4, verso 1. O texto diz: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém os consolasse. O autor vê na face do outro lágrimas. Não são lágrimas de murmúrio, nem de emoção, mas um choro provocado pelas ações de um outro ainda. A forma passiva na qual Kohelet descreve o oprimido revela que ele não existe por si só, mas somente nas mãos do opressor. De fato, no paralelismo do texto, as lágrimas dos oprimidos estão nas mãos dos opressores. Uma vez que o texto não identifica a vítima e nem o explorador aqui no caso, o caráter da denúncia aqui é universal. Kohelet pensa não só nos atingidos pelos grandes atos de opressão da história, como os escravos nas Américas, como os judeus nos campos de concentração. Junto desses sofredores, ele vê as lágrimas das mulheres oprimidas dos lares, de crianças maltratadas, de prisioneiros torturados, de fiéis manipulados pela ganância, de gente simples na terra de magnatas, de empregadas mal pagas, de estudantes carentes, do povo sem acesso à saúde e vida pela indiferença de autoridades insensíveis, de quem pensa ou crê diferente e é massacrado por isso, e por aí vai. Ou seja, ele inclui todos os que padecem, que sofrem de alguma forma na mão de outros. E nesse primeiro verso, capítulo 4, há uma tripla ocorrência da raiz achak, que é a raiz oprimir no hebraico, tá? Essa expressão, ela indica uma opressão total e intensa. E essa tripla aparição intensifica isso, né? Por outro lado, não há sequer menção de qualquer resistência. Olha só, não tem ninguém que defende o oprimido. O propósito pelo qual Kohelet ressalta isso fica nítido quando ele diz na sentença, sem que ninguém os consolasse. Ele repete isso duas vezes, repara no verso. Essa declaração ela é muito pesada, uma vez que aqui
O Kohelet, ele se reporta ao próprio Deus. É como se ele dissesse que nem o Criador se importa. A dupla afirmação de que não há quem console os oprimidos sugere a ausência de Deus. Na Bíblia, gente, Deus é o Consolador. Em Isaías 51:12, por exemplo, diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou mesmo o famoso Salmo 23, que talvez você sabe de cor. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Verso 4 do Salmo 23. O profeta Jeremias, ao contemplar Jerusalém devastada no contexto do exílio babilônico, declara 4 vezes num só lamento essa mesma sentença: não há quem os console. Deus deveria estar ali para confortá-los, e não está. Jeremias diz assim em Lamentações, capítulo 1, verso 16: Por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar as minhas forças. Em virtude dessa ausência, que Martin Buber chamará de o eclipse de Deus, Kohelet entoa um louvor ao vazio. O termo shabar, louvar, que normalmente é usado em referência a Deus, ele é aplicado aqui aos mortos, a quem o próprio sábio já identificou como pó no capítulo anterior. É como se no lugar da divindade houvesse o nada. Logo, se Deus não está, Kohelet exalta os mortos. E aqui, gente, eu preciso fazer uma pausa com muito pesar para lamentar profundamente acerca de 386 mil vidas em nosso país e as mais de 3 milhões ao redor do mundo que faleceram até agora em virtude dessa crise sanitária. Que não apenas os seus familiares e os seus amigos se lembrem e exaltem quanto cada uma dessas pessoas era importante e única, além da falta irreparável que estão fazendo, especialmente para os seus entes mais próximos. Que cada um de nós lembre disso. E que a gente faça um coro junto com Kohelet de exaltar aqueles que se foram. Mas Eclesiastes vai além. Ao contemplar os absurdos da opressão que acontece no mundo, a teologia do Kohelet é abalada. A sua prece é alterada. Ele está frustrado com Deus e clama em direção ao vazio. O pavor do sábio é tão grande que ele põe em xeque não apenas o sentido da vida, mas a própria vida em si, que é a dádiva divina. Olha no verso 3, Eclesiastes capítulo 4, verso 3, o que ele diz: melhor do que ambos aqui, os vivos e os mortos, é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Pesado. Mas esse não é um brado solitário no texto bíblico. Em outro livro de sabedoria, Jó faz a sua tragédia surreal depois de perder tudo e todos, amaldiçoa o seu próprio nascimento dessa forma. Abre aspas para Jó. Pereça o dia do meu nascimento. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e essa não vem? Eu li aqui Jó capítulo 3, versos 3, 11, e depois um trecho do verso 20 ao 21. Que postura que é essa de Jó e de Kohelet? Para os bons teólogos da época, e talvez para muitos de hoje, esse tipo de comportamento é inaceitável. Tanto é que no livro de Jó, os doutores da ortodoxia se puseram de imediato como advogados de Deus contra o rebelde Jó e censuraram tudo que ele estava falando, assim, em direção a Deus. O mais curioso é que no fim do livro, um desses pretensos defensores da divindade houve uma avaliação do caso pelo próprio Deus. Olha o que Deus fala em Jó 42:7.
para esse suposto advogado dele: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois inimigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Que paradoxo, né? Quem questionou a Deus face às misérias do mundo, e muitas vezes suas próprias, estava mais perto dele do que aqueles que o defendiam. A presença de Jó e de Kohelet no cânon bíblico nos evidencia que está tudo bem e pode ser até requerido que lutemos com Deus, que brademos com Ele e que nos sensibilizemos com o sofrimento e a opressão ao nosso redor, nos colocando ao lado e em favor do oprimido. Na realidade, só assim estaremos perto de Deus. Essa é uma das tensões do livro de Eclesiastes, é uma das tensões de Kohelet. Aquele que sente a ausência de Deus é o que está mais próximo de tocá-lo. Eu vou repetir. Aquele que sente a ausência de Deus é o que está mais próximo de tocá-lo. Os indiferentes dificilmente percebem a sua falta. Embora muitos costumem gostar de demonstrar serem bons em discursar sobre ele, quer a favor ou contra. Como cantam os arrais, somente uma fé que se abalou, inabalável é. E dessa tensão nasce uma segunda constatação. Visto que o Kohelet não percebe a presença de Deus, este não pode ser a causa da opressão. Pelo contrário. As más obras que se fazem debaixo do sol são realizações humanas. Inclusive, pouco antes, o sábio afirmou o seguinte, em Eclesiastes 3,17. Olha o que ele diz. Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Existem muitos momentos de silêncio divino. Mas vai chegar uma hora, e não tarda, onde o brado da perfeita justiça ressoará por todo o universo. E não será difícil tremer com a vibração desse sonido. Jesus já disse há muito tempo atrás: os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Isso é uma promessa de Deus. E como a divindade ela não toma parte em atividades opressoras, mas de justiça, ao questionar e se frustrar sobre essas coisas, Kohelet revela o caráter divino nele mesmo. Ele está expressando exatamente o mesmo sentimento de Deus. Na sequência aqui agora do texto, o sábio encara a força propulsora dessa realidade repugnante e sórdida da opressão. Eclesiastes 4:4 diz assim: então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O texto revela que o desenvolvimento do mundo se dá por causa da inveja. Você já tinha pensado nisso? E, consequentemente, da opressão alheia. Em Eclesiastes, a competitividade, a ganância, a necessidade de ser e ter mais que o outro, a síndrome de Narciso, que só enxerga a si próprio e nada mais, é que move o mundo. Essa é a engrenagem na qual a gente está envolvido. O resultado imediato é descrito pelo sábio no verso seguinte, verso 5. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Literalmente, o texto diz que o tolo esconde as mãos e come a própria carne. Para Kohelet, não apenas as mãos que chicoteiam, mas especialmente as mãos escondidas demonstram-se como uma causa de opressão. No afã de querer ser o primeiro e deixar todo mundo para trás, o indivíduo inevitavelmente esconde as suas mãos. Ou seja, ele não ajuda ninguém. E o resultado é que o sujeito se consome, ele come a sua própria carne. Na cultura oriental, na cultura semítica,
e oriental em geral, as mãos estão intimamente ligadas à alimentação. Inclusive, essa é uma atividade essencialmente comunitária. As pessoas comem juntas e as mãos precisam estar abertas, estendidas, para passar e para receber alimento. Contudo, o invejoso, o tolo, esconde as mãos e se consome. Ele só trabalha para si. A sua ética é nada para o outro, tudo para mim. E Kohelet o descreve assim em Eclesiastes 4, verso 8. Um homem sem ninguém não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar. Os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? No início desse mês de abril, o Fundo Monetário Internacional alertou que sem intervenção, a queda da renda em 2020 e o aumento dos preços dos alimentos levarão, presta atenção, 62 milhões de pessoas a passar fome no mundo. Em torno de 20 milhões já estão passando fome no Brasil. Um aumento de cerca de 4 milhões recente. Eles estão entre os quase 117 milhões de pessoas que convivem e conviveram com algum grau de insegurança alimentar no nosso país nos últimos meses do ano passado. Gente, isso corresponde a mais de 55% dos domicílios. Ou seja, mais da metade da população nacional hoje não sabe se terá ou não comida pelos próximos dias. Você já imaginou isso? E por incrível que pareça, a crise que vivemos intensificou a desigualdade social. Entre março de 2020 e março de 2021, os bilionários americanos viram suas riquezas aumentar em 1,3 trilhão de dólares. Um crescimento de quase 45%. Alguns deles chegaram a multiplicar suas fortunas em até 600%. E não é só nos Estados Unidos, não. O patrimônio dos bilionários brasileiros aumentou 34 bilhões de dólares. Cerca de 177 bilhões de reais apenas de março a julho de 2020. Há um ano, no começo dessa crise, as doações das empresas chegaram aqui no nosso país em torno de 58 milhões por dia de reais. Sabe quanto foi a média nos primeiros meses de 2021? 800 mil. O quadro é dramático. Podemos olhar tantos braços cruzados e cruzar o nosso também. Embora o tempo de escassez amedronte, não há outra ocasião mais crucial para a empatia e para a solidariedade. Se não há dois, só resta um. Na ausência do outro, vemos apenas coisas e trabalhamos exclusivamente para nós mesmos. Embora demos duro, nossos olhos não se fartam de obter o que almejam. Nessa lógica, nos consumimos, comemos a nossa própria carne. Essa é a denúncia do livro de Eclesiastes. E quero ressaltar aqui outra vez uma citação de Lipovetsky no seu clássico A Era do Vazio, ao descrever o individualismo contemporâneo. Ele diz, abre aspas, parafraseando o individualista, o narciso dos nossos dias. Deixe-me ficar sozinho. Desejo e dor de ser-se só, incapaz que é de viver o outro. Ele continua, o indivíduo pede para ficar só, cada vez mais só, e simultaneamente não se suporta a si próprio, a sós consigo. E ainda diz, Narciso, demasiado bem programado na sua absorção de si próprio para poder ser afetado pelo outro, para sair de si. E, no entanto, insuficientemente programado, pois que deseja ainda um mundo relacional e afetivo. Individualismo e carência.
Uma mistura paradoxal e inevitável. E é nesse contexto que o Kohelet diz aquela famosa frase, que talvez você conheça, muitos conhecem. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um. Essa frase é dita nesse contexto. De fato, o outro é nuclear nesse trecho da obra. E nós percebemos isso através de uma leitura atentiva do texto. No original hebraico, o numeral 2, ou o termo segundo, aparecem 7 vezes no capítulo 4. E essa repetição é uma marcação do livro, que revela uma intencionalidade do autor. Ele está repetindo isso não é por acaso, é para enfatizar essa questão do outro. Exemplos. O termo revel, vaidade, sopro, né, que a gente já falou, aparece 7 vezes no capítulo 2. A frase tudo é vaidade aparece 7 vezes em todo o livro. Inclusive, o próprio termo Kohelet também aparece 7 vezes em toda a obra. Aqui é a forma e o conteúdo evidenciando o enfoque. E no capítulo 4, o enfoque com essa repetição do 2 é o outro. O sábio, ele dá algumas razões do porquê é melhor serem 2 do que 1. Ele dá essa razão em Eclesiastes 4, do verso 10 até o verso 12. Ele diz assim, ó, se um cair, o amigo ajuda a levantar-se. Se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Reparam, é interessante que o texto não traz razões abstratas, éticas, mas razões muito concretas, muito funcionais. Ser 2 é melhor quando tropeçamos, quando sentimos frio, quando lutamos. É uma questão de sobrevivência. Contudo, há ainda um desfecho da sessão. No finalzinho do verso 12, capítulo 4, ele vai dizer assim, ó, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Depois de uma sequência 2 versus 1, tem uma quebra no texto com a aparição do número 3. O 1, a gente já sabe, é o invejoso que esconde as mãos, só pensa nele. Não oferece e não se permite receber, nem de Deus. É tudo ele, com ele, sozinho, sem mais ninguém. Por isso, ele come a própria carne. Todo mundo está errado, só ele está certo, ele trabalha para si, se consome, é um sujeito sem ninguém, que nunca está satisfeito. O único jeito de se preencher, de acordo com o texto, é quando forem 2. É quando sai dessa lógica individualista. E aí o texto prossegue. 2 é melhor que 1 nisso, 2 é melhor que 1 naquilo, etc. Até que o sábio fala de 3. E tem algumas ideias possíveis da compreensão desse verso, eu vou ressaltar 2 aqui. O que é esse 3, né? A mais comum, que as pessoas mais usam e mais falam, é a da presença de Deus. Esse terceiro, esse 3 aí seria a presença de Deus, né? Em Gênesis 2, quando o homem e a mulher se uniram, Deus estava presente. Quando há senso de comunidade, Deus se faz presente. Quando não há inveja, quando uns trabalham em prol dos outros, ao darmos as mãos, a presença do Eterno é percebida, experimentada, e tem vários textos bíblicos que vão enfatizar esse princípio. Agora, uma outra possibilidade de compreensão desse 3, que é menos falado, menos comum, é de que quando estamos em 2, quando há comunidade, há sempre espaço para um terceiro. Nós não escondemos as mãos, nós as estendemos. Uma comunidade saudável, por ser orgânica, cresce. Ela tem que crescer, é imperioso ela crescer. Quando ela não cresce, tem alguma doença aí. Há sempre espaço para mais um. Além disso, as nossas forças, quando somos 2, são multiplicadas. Podemos ser poucos, mas a gente sente que é mais. Mesmo sendo 2, a gente pode sentir como se a gente fosse 3. A Forbes publicou, no início do ano passado, o que os bilionários estavam fazendo perante a crise sem precedente que nós estamos vivendo.
Enquanto muitos deles cruzavam os braços, outros preferiram celebrar seus ganhos com maior discrição, mas ainda há outros abastados fazendo alguma coisa. A Forbes diz, por exemplo, que o Jeff Bezos da Amazon, o homem mais rico do planeta, anunciou uma doação de 100 milhões de dólares para alimentação, investiu em contratações, fundos de emergência, inclusive para financiar pequenas empresas. Bill Gates, famoso cofundador da Microsoft, anunciou que doaria 100 milhões de dólares para ajudar na detecção, isolamento e tratamento global nessa crise. Mais da metade desse valor seria destinado ao desenvolvimento de vacinas, tratamento e diagnóstico. O Mark Zuckerberg, do Facebook, prometeu 100 milhões de dólares também para ajudar pequenas empresas afetadas pela pandemia. Se comprometeu a conceder 20 milhões em doações para a Fundação das Nações Unidas, para a OMS e para o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Mas eu quero ressaltar não só esses que, de alguma forma, na mídia estão sendo divulgados como fazendo alguma coisa. Muitos ao nosso lado estão abrindo as mãos também. Alguns deles são vocês que estão ouvindo essa mensagem. Desde o ano passado, nós temos tentado, como comunidade, amenizar um pouquinho os desafios enormes que várias famílias passam na Vila Portela, no Olhos d'Água. A gente se sente limitado, mas a gente tenta fazer alguma coisa. E desde a Páscoa agora, nos propomos, nessa última campanha e proposta solidária, levantar 100 cestas básicas para serem entregues no dia 1º de maio, ali naquela comunidade. Esse objetivo, gente, é uma impossibilidade se todo mundo cruzar os braços e esconder. Mas graças a Deus, porque a gente já tem mais de 80% delas em mãos, porque vários de vocês e de pessoas que não estão aqui ouvindo essa mensagem abriram as suas mãos, ofereceram as suas mãos. E por isso eu louvo a Deus por todas as mãos que se envolveram, que se expuseram. Algumas ligaram, outras fizeram transferências, outras compraram, outras contactaram amigos e familiares que tinham condições de doar. Outras se organizaram, produziram posts. Tem gente abrindo a empresa para ser posto de coleta. Pessoas compartilhando nas redes sociais. Tem pessoas que nesse momento estão doando. E queridos, para concluir essa reflexão, que eu e você possamos estender as mãos ao invés de escondê-las. Não só agora, mas na nossa vida toda. E eu louvo a Deus porque eu tenho aprendido e crescido com vários de vocês nisso. Que nós fujamos da postura letárgica de cruzar os braços para julgar o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer e ocupemos nossas mãos com serviço em prol do outro. Se é o seu caso, para de julgar o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. As intenções deles. Faz alguma coisa. O que você puder fazer. Não esconda as mãos. Ofereça, abra as mãos. E que você sinta parte dessa comunidade. Que juntos sejamos uma afronta à opressão que nos cerca. Usemos menos as mãos para atacar, para perder tempo, e mais para tocar concretamente quem sofre. Ainda que esse toque tenha que ser de cotovelo nos dias que a gente vive, ou com luvas, máscara e álcool gel. E que assim a nossa indignação ativa seja um ambiente livre, promover do eterno nosso Deus na nossa vida. No último encontro dessa temporada da série Kohelet, nós teremos um novo desafio. Semana que vem a gente fala disso. Ouvir o silêncio. Até lá, e durante toda a sua vida, toda a nossa vida, eu espero que você caminhe com as mãos abertas. Vamos fazer uma oração? Eterno nosso Pai e nosso Rei, ensina-nos a abrir as nossas mãos para receber de Ti e para partilhar com quem é oprimido
e sofre ao nosso redor. Te peço que esse milagre seja uma realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.